Repete comigo: o poder de Paulo vem só de Deus. Paulo era muito maior que Valdemiro ou que qualquer pastor. Muito maior, mas muito maior. Paulo fez a obra de forma esplêndida, extraordinária. Só que o poder não era dele. O poder de Paulo vem de quem? Não é vem de Deus, vem só. Você consegue imaginar hoje na terra alguém poderoso como Paulo? Não, você não consegue. O apóstolo Paulo não pode ser hoje comparado a ninguém, porque ninguém é do tamanho dele. Mas se o poder dele vinha só de Deus, isso significa dizer que qualquer coisa que eu e você possamos conquistar na vida, só pode vir de Deus. Seja poder aquisitivo, político, ou qualquer outro poder. Porque essa palavra poder só cabe a Deus. Deus é onipotente. O que significa ser onipotente? Pode tudo, todas as coisas. Continua o texto, por favor. Leia conosco. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem conhece a palavra tesouro? Você sabe o que significa tesouro? Você assistiu uma live minha um dia desse, explicando o que é tesouro, uma reunião? Tesouro é um conjunto de riquezas. Tesouro não é só uma riqueza, não. É um conjunto. Olha lá, um conjunto de riquezas. O que é um arquipélago? Quem sabe o que é um arquipélago? Conjunto de ilhas. Olha, legal, hein? Você prestou atenção na aula lá, né? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. E uma cordilheira. O que é uma cordilheira? Um conjunto de montanhas. Muitas montanhas formam o que? Uma cordilheira. Muitas ilhas formam o que? Um arquipélago. Muitas riquezas formam o que? Um tesouro. Um tesouro. E se você sabe já o que é tesouro, uma coisa que eu não preciso ensinar para você e perguntar se você sabe, mas eu pergunto a si mesmo. Quem sabe o que é um vaso de barro? Quem sabe? Quem tem ou já teve na sua casa um vaso de barro? Ou uma moringa, né? Quem teve uma moringa em casa, mais velhinha lá da roça, de botava água na moringa, gostava. Dizem que é verme, mas eu gostava daquele gostinho de barro que dava na água, entendeu? Água da moringa. Então, a moringa ou vaso de barro tem uma fragilidade, vulnerabilidade. Se cair com 2 palmos de altura,
já se desfaz. Quem entende o que eu estou falando? Se a palavra tesouro significa um conjunto de riquezas, muitas riquezas, muitos bens, não só material, mas também imaterial. Mas a saúde é uma riqueza, quem concorda comigo? A amizade é uma riqueza, quem concorda comigo? O amor é uma riqueza maior ainda, quem concorda comigo? E há outros bens, há outras riquezas que compõem o tesouro, e esse tesouro, ele foi colocado onde? No vaso de barro. Qual é o poder, a força, a eficácia de um vaso de barro? Quem já viu um vaso de barro quebrar em casa? Quem já viu? Todo mundo? Eu já quebrei muito, sem querer. Basta cair, ou alguém bater ou esbarrar. Então, este vaso de barro é você, sou eu. Você pode ter o poder que for, você pode ter as conquistas maiores do mundo, que você nunca vai deixar de ser um vaso de barro. O sujeito estudou, se formou médico, mas continuou sendo um vaso de barro. O sujeito se formou professor, engenheiro. O sujeito ingressou na política, virou senador, ministro, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente, continuou sendo vaso de barro. O sujeito entrou na obra, virou pastor, bispo, apóstolo, profeta, missionário, continuou sendo vaso de barro. Nunca um ser humano, aprende isso, bispo, nunca um ser humano vai deixar de ser vaso de barro, porque isso faz parte do projeto de Deus. Deus não nos fez do aço, da pedra, da bauxita. Deus não nos fez da prata. Deus nos fez do barro, da terra. Porque a força da pedra, a força do aço, do ferro é uma, a do barro é outra, é inferior. E Deus nos fez frágeis, Deus nos fez pequenos, Deus nos fez vulneráveis, para que se tornasse evidente a grandeza da riqueza dele em nós, na nossa vida. Deus te fez pequeno para fazer coisas grandiosas, extraordinárias na sua vida e através de você. Então, o Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo, olha o texto: temos, porém, este tesouro, esse conjunto de riquezas em vasos de que, igreja? De barro, para que a excelência do poder, a palavra excelência, você sabe o que significa? Quando você se dirige a alguém, a vossa excelência, e aqui em Brasília é comum isso, né? É ou não é? Eu assisto a TV Câmara,
E às vezes eu ouço um deputado se dirigir ao outro, a Vossa Excelência. Pena que às vezes ele diz, a Vossa Excelência está faltando com a verdade. Lá em Minas, em Cisneira, a gente fala assim, você é um mentiroso. É a mesma coisa, não é verdade? Se está faltando com a verdade é o quê? Mentiroso. Hoje eu tenho vários deputados aqui, o prefeito, o senador, e ele sabe disso, que às vezes o sujeito se altera lá, eu vejo a guerra lá. A Vossa Excelência subtraiu, traduzindo lá em Cisneira, você é um ladrão. Então, a palavra excelência sugere que você reconhece a superioridade, a importância, a autoridade, e a excelência do poder de Deus é infinitamente superior a todos os poderes do mundo. Então a excelência do poder de Deus, ela se manifesta em vasos de quê? De barro. Por que Deus nos ensinou assim? Que nós somos vasos de barro, para que não nos exaltássemos, para que não nos enchêssemos de soberba. Ô pastor, você ouviu o que eu falei? Tem certeza? Eu posso botar o microfone para você repetir? Não? Então presta atenção, por favor. Por favor. Então, a soberba, a vaidade, a prepotência e todo tipo de imundícia não pode fazer parte da nossa vida, porque vaso de barro não tem eficácia própria, poder ou resistência a absolutamente nada. Quando resistimos a adversidades, a pandemias, a crises, é por causa do tesouro que está em nós, chamado Jesus Cristo, a riqueza que vem de Deus. É por causa disso. Não é próprio do homem. Valdemiro não é nada. Valdemiro tem dor de barriga. Aliás, ontem eu tive dor de barriga de noite, que eu comi muito. Valdemiro é de barro como você. Teve um racista uma vez que falou, vem cá, vocês falam que o homem foi feito do barro, por que tem uns clarinhos como eu, outros neguinhos que nem você? Perguntou para mim. Falei, eu sou feito de terra roxa, rapaz. Aquela terra roxa, entendeu? Que você planta café e o cara enverga. Não é verdade? Nós somos de terra roxa. Eu falei para ele, ele ficou assim. Falei, você é feito daquele barro branco que a gente passava no fogão quando era na roça lá. Eu sou feito de terra roxa, mas todo mundo é de barro, entendeu? Então, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos insignificantes, nós somos pequenos. O que está em nós é maior que tudo. O que está em você. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe por que você acha que não vai vencer a doença? Sabe por que você acha que não vai vencer a crise financeira, ou familiar, conjugal, sentimental ou espiritual? Porque você é frágil, você é de barro. Mas se você se conscientizar de que o que está em você é um tesouro, é um conjunto das maiores riquezas, é o Deus Todo-Poderoso, então você vai vencer tudo. Tudo que se opuser a você, tudo que fizer frente, formar barreiras, obstáculos na sua frente. Somos vasos de barro levando o que, igreja? O que, igreja? Um tesouro. Versículo 8. Em tudo
somos atribulados. É verdade. Em tudo somos atribulados. Quem sabe o que é tribulação? Quem sabe? Você já teve tribulação na sua família? Já? Na saúde? Na vida financeira? Algum tipo de perseguição? Você já teve alguma preocupação que tirou o seu sono? Todo mundo já teve. Você pensa que aqueles muito ricos não tem? Tem também. Tem até mais do que os outros às vezes, sabia? Por isso a Bíblia diz: em tudo somos o quê? Atribulados. É porque ele está com delay, está atrasado o rapaz ali. Mas ele vai botar lá, não vai, filho? Foca bem, por favor. Isso. Aí. Em tudo somos o quê, igreja? Porém, não angustiados. Tristeza, sim. Você já sentiu tristeza? Você já chorou já? Já? Mas você nunca me viu chorar já? Já? Muitas vezes. Mas essa expressão angustiado sugere que a nossa tristeza é momentânea e ela não prevalece, ela não perdura. Por quê? Lá no Salmo 91 tem uma palavra que Deus fala assim: na sua angústia eu estarei com ele. Já teve algum momento que a angústia veio e uma força superior nos envolveu e meio que dissipou, apagou. E é assim que acontece conosco, quando a gente começa a querer entrar na angústia, aquele tesouro extraordinário que está em nós começa a aparecer. E aí começa a surgir as saídas, as soluções. E aí começa a aparecer o clarão, né? o caminho, a vereda. Como quem está perdido e de repente acha o começo da saída ali, o caminho. Por isso a expressão somos atribulados. Esse tempinho que eu dou é por causa do delay. Somos atribulados, porém não perplexos. Porém não desanimados. Às vezes a gente fica perplexo mesmo. Somos surpreendidos em algumas coisas. Eu fui surpreendido há uns 5 meses atrás, uma situação. Eu fiquei como uma estátua assim. Eu estava lá no estado do Mato Grosso do Sul e me chegou uma notícia que para mim foi tão grande a surpresa negativa que eu fiquei perplexo. Mas não me desanimou, porque aí a minha fé entrou em ação. E Deus foi mostrando os caminhos, e 5 meses depois, Deus reverteu a situação e me deu vitória.